Olá, o Panorama TVC está de volta e agora falando de políticas públicas para pessoas em situação de rua. Aqui na cidade, uma força-tarefa, um comitê intersetorial, reúne aí várias secretarias e outras instituições públicas para o melhor atendimento a essa população. E um braço essencial dessa iniciativa é a Secretaria de Assistência Social. Por isso, eu converso agora com Helena Marangoni, que é secretária que está à frente desta pasta. Secretária, muito obrigada por sua participação. Oi, boa tarde. Muito obrigada. É sempre um prazer falar com vocês e trazer informações de tamanha relevância como esse tema. Tá certo. Secretária, esse trabalho de diagnóstico e acompanhamento da população de rua é um trabalho permanente da Secretaria, né? É que agora a gente teve um crescimento no número dessas pessoas e a cidade se organiza aí para atender da melhor forma. Hoje, quantas pessoas em situação de rua nós temos em Rio Preto e quantas são locais, quantas são migrantes? No mês de julho, vamos pegar a referência do último dado que nós levantamos, que foi o mês de julho, nós atendemos, através do Centro POP e da abordagem, 895 pessoas em situação de rua, sendo que desse número nós temos um número significante de migrantes, Quando você puxa a categoria de pessoas que passam por Rio Preto, inclusive que fazem daqui um meio de transporte, onde elas vêm para cá, daqui vão para outras regiões, ou passam por aqui e ficam alguns dias, ou vêm para cá também em busca de oportunidades. Então, nós temos uma população que flutua entre rua e entre a situação de rua e entre circular também na região de São José do Rio Preto, vem de outras regiões, inclusive. Mas hoje, nós temos aí 895 pessoas que foram atendidas. Secretária, e quando a gente pensa ou tenta analisar um perfil dessa população, são mais homens ou mulheres, idade, são pessoas que já vivem em situação de rua há um bom tempo, ou são novos casos, aí pessoas talvez afetadas pela crise econômica? Qual que é o perfil hoje aqui na cidade? É muito excelente essa pergunta, muito pertinente. Por quê? Porque existe um grande equívoco, quando você olha a pessoa em situação de rua e acredita que todas têm o mesmo perfil e que apresentam o mesmo comportamento. A pandemia, ela trouxe para todos nós uma dimensão de comportamento super diferente. Inclusive, nós estamos lidando com o adoecimento, por exemplo, de saúde mental. Então, o número de pessoas significante com esse adoecimento com relação à saúde mental, aos medos. Nós temos também um número de jovens que acabaram em virtude de conflitos familiares, em virtude de relações afetivas que se romperam, vínculos familiares, vindo fazer uso da rua. Nós temos munícipes com uma idade baixa, em situação de desemprego, que acabaram se envolvendo com o uso de substâncias, enfim, é um tema que quando você pega a história de vida de uma pessoa em situação de rua, é uma história de muito sofrimento. É uma história de que muitas dessas pessoas precisam de um atendimento não só da assistência social enquanto política pública, mas principalmente saúde, trabalho e renda. Nós temos um recorte da situação de habitação, que também foi agravado com a situação de desemprego. Então, são desafios que o momento agora, pós-pandemia, com essa crise financeira que a gente tem vivenciado, as pessoas têm trazido esse sofrimento para a rua. E nós percebemos pelos dados dos encaminhamentos, pelos acompanhamentos, pelo atendimento hoje realizado pela Secretaria, que um número muito alto, inclusive dos atendimentos e dos encaminhamentos, tem a ver com as questões de saúde. Então, a saúde hoje, ela é
uma política que, junto com a assistência social, tem uma atuação fundamental na perspectiva do atendimento para tratamento de saúde, para cuidado com a situação de vida dessas pessoas, para as condições do tratamento também, né, relacionado à saúde mental, à droga-dependência, enfim. A política de saúde, junto com a assistência, ela sim é de extrema importância para que a gente consiga atender essas pessoas com mais dignidade e com efetividade, né, que é um pouco do que a gente tem buscado com os estudos. Secretária, e quando a gente fala de vínculos, essas pessoas ainda têm alguma ligação com a família, uma possibilidade de restabelecer, ou são vínculos que foram rompidos de forma total e ela acaba sendo ela por ela, né, vivendo em situação de rua aqui ou migrando às vezes para uma outra cidade? Olha, os vínculos, né, familiares, os vínculos comunitários, realmente a dimensão hoje, né, dessa convivência familiar, desses vínculos, grande maioria dessas pessoas estão com os vínculos ou rompidos ou estremecidos, né? Que dimensão é essa do trabalho social, da assistência social enquanto uma política pública que lida diretamente com a proteção social e com, né, a relação e o fortalecimento de vínculos? De que forma isso impacta diretamente na política de assistência? Realmente são famílias que, ou por situações de conflitos internos, por desemprego, né? O primeiro ponto que a gente tem conversado, inclusive enquanto equipe, é identificado o que traz essa família para uma situação de risco quanto aos vínculos. Percebe-se que o desemprego cresceu demais, famílias empobrecidas tiveram, sim, problemas que se agravaram nas relações. Quando nós falamos, não são todas, tá? É importante dizer que muitas famílias tiveram vínculos estremecidos, aumento da violência, nós percebemos isso, os dados mostram que o aumento da violência também, né, nos núcleos familiares cresceram. Por quê? Porque a situação de desemprego, o medo, o sofrimento, o adoecimento mental, tudo isso, todos esses fatores são pontos que estremecem as relações afetivas e as relações familiares. Né? A relação comunitária, nós temos que ficar isolados. E é aquilo que a gente sempre, né, diz. Uma coisa é você ficar isolado numa casa que tem comida, que tem as contas pagas. Outra coisa é você ficar isolado em uma casa em que as pessoas estão sem renda. Outra coisa é você ficar isolado onde tem fome, onde não tem dinheiro para pagar as contas. Então, tudo isso mexe muito com cada um de nós. E toda essa dimensão, quando você traz para o recorte da rua, com muitos jovens hoje ocupando esse cenário, traz para a gente o desafio de entender como dar resposta, né? Quais políticas sociais, quais políticas públicas nós precisamos implementar para poder atender essas pessoas. Então, os vínculos, né? Realmente nós estamos compreendendo cada caso para poder lidar com respostas em articulação com outras políticas públicas com cada uma dessas situações. Secretária, uma das ações mais recentes da pasta foi a instalação da unidade de atendimento aos migrantes lá no terminal rodoviário. Como é que funciona essa unidade? Quantas pessoas trabalham lá? Qual que é o papel, o objetivo desse núcleo? Bom, nós temos hoje lá a estratégia de implantar na rodoviária essa unidade, né, de proteção social, uma unidade que se volta para entender quem chega em Rio Preto, porque São José do Rio Preto é uma terra de oportunidades, eu sempre falo isso. Quando você tem a oferta de serviços, quando você tem a oferta dos empregos, né, e das oportunidades, as pessoas buscam São José do Rio Preto como uma perspectiva de melhoria nas condições de vida. Inclusive, as pessoas em situação de rua, por São José do Rio Preto ter uma rede solidária muito importante, nós temos os serviços para pessoas em situação de rua, São José do Rio Preto é um dos melhores do Brasil. Todos esses fatores trazem pessoas para cá. E a unidade que vem para a rodoviária é para pensar um pouco de muitos migrantes que chegam aqui, principalmente em busca de trabalho e renda. Seja construção civil, seja prestação de serviços, né, que nós temos uma qualidade de prestação de serviços muito intensa na cidade.
E aí, nessa perspectiva, é para que essa pessoa ela chega e ela seja acolhida, para poder ser feitos os encaminhamentos de acordo com as demandas. E algumas pessoas também, elas vêm encaminhadas de outros municípios. Muitos municípios da região não têm oferta de serviços para pessoas em situação de rua. Qual é a oferta? Colocar no ônibus e mandar para o Rio Preto. Então, a gente também acaba sendo um depósito de outros municípios que simplesmente mandam para cá pessoas em situação de rua. Nós costumamos, na assistência social, de chamar essa prática de uma prática higienista. E nós não concordamos, tá? Com os colegas da região que fazem essa prática. É preciso que a equipe de assistência dos municípios comecem a ter uma atuação voltada realmente para identificar se essa pessoa tem família, fazer o contato com a família para poder tentar encaminhá-los para casa, né, para a família, para restabelecer o vínculo, e não simplesmente colocá-los no ônibus e mandar para Rio Preto. Então, essa unidade da rodoviária foi pensada nessa perspectiva de melhorar as condições do atendimento. E também tem um outro ponto que é extremamente importante, que é para dar vazão e não deixar as pessoas perdidas, porque muitas vezes eles estão na rodoviária, aí acontece a violência também, eles sofrem violência nas ruas, coloca a vida em risco, a deles e a de outras pessoas, e muitas vezes se misturam aí a esse mundo que a rua coloca, e acabam se vinculando e ficando por aqui. Então, a ideia é ofertar proteção social e agilidade nos encaminhamentos para essas pessoas que chegam. A senhora falou da estratégia, né, da instalação da unidade de atendimento na rodoviária, e a gente teve a mudança recentemente de localização do Centro Pop. Então, há pouco tempo ele funciona ali próximo ao viaduto, debaixo do viaduto Jordão Reis. Que tipo de efeitos vocês acreditam que essa mudança tem surtido? Vocês estão mais próximos desta população? Por que da mudança desse local e aquele local escolhido? Olha, você sabe que um dos pontos principais de estratégia para assistência social é realmente entender os territórios onde existe a maior número de vulnerabilidade, a maior concentração de pessoas em situação de risco. Então, quando uma obrigação e uma responsabilidade da vigilância socioassistencial, que a assistência tem como função, é identificar onde o problema está, no sentido de risco, né, e de vulnerabilidade. E aí, quando você traz a pessoa em situação de rua, você traz uma dimensão relacionada à defesa de direitos que tem que ser atuante. Quando se pensa no espaço, né, primeiro melhorar as condições de atendimento do espaço físico, porque antes não tinha acessibilidade, o prédio era um prédio muito antigo, que estava com vários problemas, então melhorou as condições do atual prédio, melhorando as condições de acessibilidade, implementando as equipes. Então hoje nós temos um número significante aí de assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, que atuam diretamente nesse espaço. E aí, hoje, estar na região central é uma estratégia de atendimento para a pessoa em situação de rua. E estar na região central, em uma avenida em que existe uma dimensão, né, um número significante de pessoas nessa condição, é dar resposta efetiva para o território onde elas vivem. Então, esse local foi pensado estrategicamente como uma resposta de acordo com o maior número de pessoas. E os serviços estão sendo implementados, estamos em fase de implantação de novos serviços. O município tem se mobilizado para realmente dar resposta de acordo com a necessidade dessa população. Secretária, que tipo de serviços a população que acessa o Centro Pop, né, esse centro de referência e atendimento à população de rua, encontra com relação à refeição, higiene? Quais são os serviços ofertados ali? É bacana essa pergunta, porque muitas pessoas não sabem. Primeiro, a acolhida é feita pelos profissionais, né, da pessoa em situação de rua. Identifica-se toda a questão das necessidades, é construído, né, um plano individualizado de atendimento. Se algumas pessoas precisam, inclusive, não só ser atendidas e acolhidas, mas como ser acompanhadas. Então, os técnicos referenciam essas pessoas no espaço. Do ponto de vista metodológico,
É extremamente importante essa construção do acompanhamento para poder fazer um plano de retomada, né, da vida, de sonhos, de perspectivas, e eles traçam junto com os técnicos essa retomada. É ofertado o banho, onde lá eles têm todas as condições dignas de tomar banho, né, de se higienizar. Nós temos lá a oferta do ticket do Bom Prato, então, do ponto de vista de segurança alimentar, muitas pessoas, inclusive, buscaram pelo Centro Pop na questão da segurança alimentar, porque também temos a dimensão da ausência, né, e da fome, com relação a algumas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, no mês de julho, nós tivemos 13.676 tickets do Bom Prato ofertados. Você vê que é um número significante. É maior do que muitos municípios da nossa região, né? O número de ofertas. Com relação ao guarda-volumes, porque muitos aqui não têm onde deixar suas coisas, então lá tem o guarda-volume, a lavagem de roupas, e lá também tem um espaço PET, que é com relação, enquanto eles estão fazendo, né, passando pelos serviços, os animaizinhos também estão com um espaço, uma retaguarda, com cuidado. Um ponto também que é muito importante ressaltar é que as ações do Centro Pop agora, nós estamos buscando as oficinas voltadas aí para esse estímulo, né, à convivência, ao vínculo, a vincular profissionalmente, tecnicamente com eles para a construção desse projeto, né, do plano individualizado de atendimento. E aí um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a parceria com as outras secretarias. Secretaria do Trabalho, por exemplo, né, agradecer muito a Adriana, ao Celso, que tem sido um parceiro super importante, porque aqueles que estão em situação de desemprego e que desejam trabalhar, a gente consegue, na perspectiva da construção do trabalho, nós acionamos a Secretaria do Trabalho e aí a gente consegue inseri-los no mercado de trabalho. Secretaria de Saúde, né, o consultório na rua é um parceiro super importante que faz junto com o Centro Pop o atendimento, porque muitos deles estão machucados, têm problemas de saúde seríssimos. A gente tem um número de idosos em situação de rua que nos preocupa e a gente tem conseguido efetivamente encaminhar esses idosos para tratamento, né, para cuidar da vida e da saúde. Aí nós temos as parceiras, que é a Casa do Cirineu, que tem toda uma retaguarda, né, em parceria com a gente. A Madre Teresa, que é uma organização que desenvolve um trabalho em parceria com a Secretaria de extrema importância. A comunidade, a Só Por Hoje, né, que é uma comunidade que tem tanto uma retaguarda de tratamento como dos serviços, inclusive da abordagem social hoje. São muitos parceiros em São José do Rio Preto que atuam diretamente com essa população. Secretária, ainda falando desse trabalho em conjunto, né? Rio Preto vai sediar agora, no dia 10 de outubro, um evento que vai debater o programa Moradia Primeiro, que é uma experiência, parece que já é desenvolvida em Franca. Queria que a senhora me falasse um pouquinho exatamente sobre o que é esse projeto, se a equipe aqui de Rio Preto já foi conhecer e o que ele propõe. O Moradia Primeiro, ele é um programa, né, que foi desenvolvido pela cidade de Franca. Nós fomos para Franca conhecer esse programa, um programa belíssimo, que ouvimos inclusive pessoas que são atendidas, usuários que estão em situação de rua, que são atendidos por esse programa. E aí nós conseguimos identificar inclusive estratégias que esse programa em São José do Rio Preto, nós estamos fazendo um estudo para ver a viabilidade orçamentária e financeira, né? Estamos apresentando o impacto. E aí um ponto que é muito importante é, dentro do que nós temos em São José do Rio Preto, da realidade que dá para se aproveitar de maneira positiva. Eles trouxeram, inclusive, experiências, né, que tiveram até para o processo de aprendizagem, a implantação, porque ele é um misto de um programa que dá uma resposta da condição de habitação, tem um ponto habitacional importante, mas também do ponto de vista de proteção social, de perspectiva de construção de projetos futuros, né? Quando você consegue fazer todo um trabalho em que ele começa a buscar autonomia para a saída das ruas, esse programa ele é muito importante nessa perspectiva. E nós conhecemos um programa na cidade de São Paulo também, então nós estamos pegando algumas experiências de programas desse porte,
para trazer para São José do Rio Preto e implantar um programa próprio. Tá certo, eu quero aproveitar e dar o serviço sobre esse evento, sobre o Moradia Primeiro. Dia 10 de outubro, a partir da 1h30 da tarde, vai ser ali no auditório da CIRP, Rua Silva Jardim, 3099, centro aqui de Rio Preto. Secretária, para finalizar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o Disque Abordagem Social. Como é que funciona esse serviço, quem pode acioná-lo e o objetivo? O Disque Abordagem Social também foi uma estratégia pensada para que a população possa, que nós fizemos um georreferenciamento dos pontos de maior aglomeração de pessoas em situação de rua no município. Então, pegamos o mapa da cidade, identificamos onde existe um aglomerado de pessoas, em situação de rua, até para entender a causa. Por que as pessoas ficam em alguns pontos da cidade e em outros não? Inclusive, de acordo com o comportamento relacionado à esmolagem, à distribuição de alimentos, a questão do próprio tráfico, Então, são fatores que trazem as pessoas para a rua. E o Disque Abordagem, ele vem numa perspectiva de pessoas que muitas vezes estão adoecidas. Tem algumas pessoas que chegam até a convulsionar, tá? Porque aí é acionado, inclusive, o SAMU nessas condições. Para que as pessoas e que a população possa ajudar a Secretaria de Assistência e outras secretarias a entender quais são as demandas que se busca no atendimento dessa pessoa. Conseguimos, em alguns pontos, minimizar já o aglomerado e o que é mais importante, não é simplesmente retirar da rua, mas é oferecer outras perspectivas na melhoria das condições de vida dessas pessoas. E aí o Disque Abordagem é mais uma oferta da Prefeitura, o prefeito Edinho tem demonstrado muita sensibilidade com esse tema, e para que a gente possa ter a população mais próxima, os comerciantes fazem muito uso desse Disque Abordagem, para que a gente possa atender em parceria com a saúde e com outras secretarias essas pessoas de uma maneira digna, respeitosa e respeitando sempre os direitos humanos. Tá certo, eu quero reforçar o número do Disque Abordagem, você confere aí na tela, é o 997789011. Secretária, muito obrigada por sua participação. Quer deixar um recado final para os nossos telespectadores? Eu acho que até um ponto importante, só com relação ao Disque Abordagem, que nós não... Você percebe que em São José do Rio Preto nós temos uma atuação muito importante com relação a crianças. Crianças e adolescentes, é muito difícil a gente ver nos faróis, ver em situação de rua, esmolando. E esse Disque Abordagem, principalmente com relação à proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes, é extremamente que ele seja usado para chamar principalmente algumas condições que nós temos, se perceber que tem criança ou adolescente nas ruas, para além da pessoa em situação de rua. Então, ele também é um telefone que ajuda a gente a proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Do mais, gostaria até de agradecer à TV Câmara por dar a oportunidade de a gente falar de um trabalho tão desgastante, de um trabalho tão importante, e que todos nós, enquanto sociedade, temos uma corresponsabilidade com essas pessoas, e que eu tenho certeza que com a implementação de serviços que nós estamos aí redesenhando São José do Rio Preto, nós vamos ser uma referência nacional no atendimento a essas pessoas. Tá certo. Essa entrevista foi com a secretária Helena Marangoni, secretária da Assistência Social aqui de São José do Rio Preto.